Fala, rapaziada, beleza? Vi aqui uma oportunidade de poder mostrar para vocês uma coisa, uma forma, especificamente como você trabalhar com fotorrealismo para materiais translúcidos. Então, como que você faz para iluminar de forma adequada uma garrafinha de vidro, que nesse caso aqui é um chamate de 750 ml, e eu cheguei num bom resultado aqui com o pessoal do Estúdio Bar, que foi basicamente isso aqui, ó. Isso aqui, agora essa tela que eu acabei de abrir é o Cinema 4D, então eu estou usando ele para poder fazer a iluminação e a renderização dessa cena. Mas eu queria mostrar para vocês esse resultado no Cinema 4D. E eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue alcançar um resultado similar dentro do Blender, que é um software gratuito, de fácil acesso para todo mundo. Então eu achei que seria uma boa oportunidade de poder mostrar esse resultado para vocês, tá bom? Então olha só, vamos focar, aqui tem vários detalhes importantes, tá? Primeiro a gente tem a tampa, a gente tem essa partezinha aqui superior, que fica logo abaixo da tampa. Essa partezinha aqui, ó, certo? Esse bocal. A gente tem a garrafa, certo? A gente tem o líquido e a gente tem o rótulo, certo? Então essas três coisas, elas precisam estar muito bem alinhadas do ponto de vista do produto e da estrutura do modelo 3D para que uma iluminação seja bem feita e uma visualização 3D seja bem feita dentro desse universo de visualização 3D, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que eu fiz aqui foi basicamente exportar esse objeto como um objeto FBX, que é um formato universalmente aceito por, acho que praticamente todos os softwares, a não ser softwares CAD, talvez até esse tipo de software que serve para você fazer impressões 3D, para você fazer design de produto, para você fazer projetos de engenharia, de arquitetura e etc. Eu não sei, não tenho certeza se esses softwares aceitam esse tipo de formato, mas para o Blender ele vai servir, tá bom? Deixa eu fechar essa janelinha, deixa eu salvar isso aqui, vou minimizar e vou vir aqui para o Blender. Tá, primeira coisa, vamos lá, ó, vamos arrumar a área de trabalho, tá? Então a primeira coisa que eu faço é deixar nessa janelinha aqui o meu Shader Editor, tá? Eu já vou deixar aqui, tem o rótulo, tem a tampa, rótulo, ele não trouxe material de vidro, deixa eu tirar isso aqui, tá carregando, vou salvar também só para não perder, vou salvar no desktop mesmo, exercício luto, ok, ele vai salvar para mim. Então, tem a tampa. Essa tampa eu estou entendendo que ela está com mais de um material, porque isso aqui ela está toda preta. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu habilitar também aqui nesse filtro as minhas restrições, né? Então tem a seleção e a visualização na viewport, bem como holdout e indirect only. Não quero ativar nenhuma delas. Deixa eu ver aqui, search. Ok, beleza. E vamos começar fazendo o seguinte, ó. Vou pegar a câmera, que ela tá lá na PQP, ó. Ela tá muito grande, como o objeto é bem pequeno, o Blender traz um arquivo muito maior aqui pra gente, né? Então até vou mudar as unidades aqui, ó. Em length, vou mudar de meters para centímetros. E deixa eu ver. Estou renderizando com Eevee, não quero. Vou renderizar com Cycles na GPU. E Supported, aqui Max Sample, vou mudar para 1024. E 4096, vou mudar também para Max Sample, Minimal Samples 40 para 24. Vou tirar o Denoise. E aparentemente é isso. Selecionado o objeto da câmera, vou vir aqui nas minhas propriedades do meu objeto e vou colocar o local dela como 000 e a rotação 000, e aí eu modifico conforme a minha necessidade. Vou aproximar,
GY, jogar para trás. E vou rotacionar isso aqui em X, segurando Ctrl, para ele travar a cada 5 graus. E vou deixar em 90 graus. Se eu visualizar pela câmera, eu tenho aqui, meu objeto está bem distante, vou aumentar aqui, apertar a tecla N para abrir esse menu, View, Camera to View, vou clicar no ícone da câmera e aumentar isso aqui para 230. Então, 230 milímetros. Na verdade, vou aumentar isso aqui não, vou colocar 130, mas eu vou mudar para Orthographic. Eu vou aumentar aqui a escala dela, ou diminuir no caso, né? Para talvez 1. E aí eu vou sair da visualização da câmera, tirar o Camera to View, vou sair da visualização da câmera e vou adicionar uma outra aba aqui, ó, Vertical Split, cliquei, aperto o N para sair essa janelinha aqui do lado e vou rotacionar ela aqui, ó, ou melhor, aproximá-la e ligar o Camera to View. Como ele está na visão ortográfica, só a escala que funciona. Então eu vou diminuir a escala aqui, ó. E também vou diminuir, ou melhor, vou mudar a minha configuração de render. Vou colocar 2000 por 2000, quadradona mesmo. Vou aumentar um pouco a altura dela aqui no eixo Z, vou subir. E beleza, tenho aqui agora a minha câmera posicionada similar a como estava lá no cinema 4D. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar aqui um plane. Colocar ele aqui embaixo. Na verdade, nem preciso, tá? Nem preciso desse plane, não. Na verdade, eu preciso dele atrás. Vou rotacionar aqui, ó. Sempre que eu estou iluminando um objeto translúcido, eu preciso... Tá, vai, não é sempre também, tá? Mas o resultado que eu estou buscando necessita desse plano de fundo para que a iluminação da minha cena corresponda ao que eu preciso. Beleza. Eu vou excluir essa luz aqui, original do Blender, tá? E eu vou começar também, ó, mudando a câmera, eu vou adicionar ela numa nova collection, chamar ela de Cam. Plane, esse plane, eu vou chamar isso aqui de Studio. E os objetos da minha garrafa, eu vou chamar de Working, que é o objeto no qual eu estou trabalhando. Essa outra aqui, ó, com a casca de vidro líquido, não sei por que elas apareceram. Acho que elas estavam conectadas a alguma outra coisa. Eu vou jogar aqui dentro de Working também. Aqui, ó. Ele está junto com o Label. Então, se ele está junto com o Label, eu vou tirar isso aqui, essas duas. Esses dois objetos, eles estão parenteados com o Label. Então, como é que eu faço para tirar? Alt-P, Clear Parent. E ao fazer isso, ele cagou completamente a minha garrafa. Ok, vamos ver por que está acontecendo isso. Líquido, casca. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou duplicar isso aqui. Dupliquei. Vou colocar isso aqui como underline export. Eu vou tirar, ó, tudo isso aqui dos meus objetos de subdivisão. Vou deixar isso aqui. Esse label para cá. Esse líquido para cá. E a casca vidro vou deixar para cá também. Vamos ver se ele... Vamos fazer o seguinte, vamos tirar de todo o grupo. Vou tirar de todo o grupo. E aí sim, vou fazer mais um export. FBX. Ah, acho que eu sei o que aconteceu aqui, ó. Pera aí. Export. Eu não cliquei nessa rodinha para selecionar o Selection Only, ó. Então, pode ser que tenha sido esse o problema, tá bom? Vou clicar em OK. FBX. E vou colocar aqui, sei lá, V2. Só para separar os dois, tá bom? Ele vai carregar. Finalizou a exportação. Vou voltar para o Blender. Vou só salvar aqui também
meu objeto aqui também para não dar ruim. File, vou salvar. Import FBX. Vou voltar na minha janelinha. Copiar o caminho, voltar no Blender e P2. Vamos aguardar um pouquinho, ele está carregando. Ok. Aí, ó, agora sim, ele veio todo separado, tá vendo? Então tem que ter atenção a isso. Foi um erro que eu cometi aqui. Beleza. Dado isso, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou refazer todos os meus materiais. Só que eu quero excluir os que eu tenho no momento. Para eu fazer essa exclusão de todos os meus materiais, eu tenho que vir aqui, ó, nesse menuzinho Display Mode e vir aqui em Blender File. Então aqui dentro corresponde tudo que o seu arquivo do Blender possui. E se você vir aqui em Materials, você pode, ó, pegar todos eles, ó, e excluir. Do botão direito, Delete. Agora você não tem mais nenhum material na sua cena. Beleza? Volta aqui em cima, vem View Layer e você tem essa Collection que você pode jogar todos eles lá dentro de Working. Essa Collection você pode apagar. Beleza. Tem a coleção da cena. E agora eu vou selecionar um dos meus objetos, apertar o botão de apóstrofe. Apóstrofe que fala? Acho que é. É que fica acima do Tab e do lado esquerdo da tecla 1. Clico nele, seguro e vem em View Selected. Ou botão número 3 do seu teclado numérico. Então, estou aqui com ele. Certo? Ok. Aparentemente está funcionando. Se eu abrir o modo de edição de objeto com o Tab, ele vai me mostrar que está tudo aparentemente certinho. Ok. E agora, vamos fazer um breve teste aqui, só para a gente entender se não tem nada fugindo da nossa perspectiva aqui. Se não tem nenhuma visualização estranha acontecendo, qualquer coisa do tipo. Ok. Estou com o meu GPU, beleza. Só ver se está renderizando no Optics, ok. Optics, beleza. Vou rotacionar isso aqui um pouquinho. Jogar para o X. Abaixo aqui no eixo Z. Beleza. Então, ó, bocal. Aqui está o vidro. Vou colocar isso aqui chamado vidro. Tampa, líquido e o label, né? Nenhum deles está com subdivisão até onde eu estou entendendo. Certo? Então, se eu adicionar a subdivisão aqui, ele é para funcionar direitinho. Subdivision, colocar 2. No label também, vou colocar uma subdivision de 2. No líquido a mesma coisa. Subdivision de 2. Na tampa a mesma coisa. Subdivision de 2. É legal, ele manteve aqui os edge creases, ou melhor, edge weights. Em outro momento eu explico para vocês o que é isso. O bocal eu não coloquei subdivisão nenhuma. Ele veio direto do software de design 3D. Acho que é o SolidWorks. Parece que está tudo funcionando direitinho. Se eu adicionar agora, deixa eu tirar essa visualização desses outros itens e vir só no vidro. Deixa eu desativar essa visualização dos meus overlays. Clicar em criar um novo material. E aqui, eu aumentar o Transmission para 1, beleza. Já dá um resultado. Se eu tiro o Roughness e coloco ponto 1, ótimo. Já me mostrou o que eu preciso aqui. Certo? Então aqui eu tenho o meu material de vidro. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar isso aqui para
Glass BSDF. Vamos ver se a gente vê alguma diferença. Ó, o meu Glass BSDF ele é um pouco mais clarinho do que o meu Principled BSDF, tá vendo? Ó, ele parece mais vidro. Se eu colocar 1.55, ok. Parece que ele está funcionando. Está com roughness 0.1 de roughness. Ok, ele já dá uma leve embaçadinha, certo? Parece que está funcionando. Se eu colocar 0.3, ele já embaça total. Vou colocar 0.1, 0.2 quer dizer, 0.1, beleza. Glass BSDF, deixa eu ver, Translucent BSDF. Deixa eu ver a diferença aqui se eu colocar só ele. Ok. Acho que não é Translucent, Transparent BSDF. Deixa eu ver. Ele some totalmente, então não quero isso não. Vou colocar o Glass, normal. E, na verdade, eu acho que eu vou fazer até diferente. Eu vou unir os dois, ó. Se eu selecionar os dois. Mix Shader. Vou juntar os dois. E vou clicar. Jogar esse ali pro meu Surface. Ok? Selecionei os dois, conectei os dois. O Principled BSDF no input 1, ou A. E o Glass BSDF no input B. Tá? Shader B e Shader A. Beleza. Agora, note o detalhe aqui, tá? Veja só. O meu vidro aqui. Deixa eu pegar essa luz. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Aqui na minha cena do Cinema 4D, esses retângulos brancos são os indicativos das minhas luzes. Então, aqui eu adicionei o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 luzes, eu acho. Em torno de 9 luzes. Certo? Então vamos tentar fazer similar aqui no Blender. Primeira coisa que eu preciso fazer é começar a iluminar aquele fundo ali, ó. Então vou começar aqui, ó, New Collection, Light. Selecionei essa Area Light e apertei M para ele ser adicionado a uma nova coleção. Renomeei, apertei Enter e ela está aqui. Posso mudar o local dela aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. E vou jogar ela lá para trás, ó. A partir do momento que eu faço isso, você já começa a ver que o vidro, ele começa a ter uma transição, né? Mas é o seguinte. Deixa eu ver se eu diminuir esse vidro aqui, ó. Vou colocar 1.3. Se eu colocar 2, ele já fica um vidro mais espesso. 1.5. 1.5 talvez funcione. 1.87. Talvez funcione também. Eu tô achando também que o meu fundo aqui tá muito distante. Deixa eu aproximar os dois. Assim. E vou pegar a luz e diminuir a minha luz, ó. Diminuir minha luz, joga um pouquinho para trás. Acho que eu posso diminuir ainda mais, tá? Ó. Eu tô achando que ela tá muito forte. Vou colocar 1 aqui. E vou aumentar o spread dela, vou diminuir, ó. Deixar mais ou menos aqui assim, ó. Aumento um pouquinho, rotaciono. Aqui assim, ó. Joga um pouquinho para baixo. Talvez aqui assim. Aqui ele já parece bem mais vidro, tá vendo? Por quê?
né? Por que ele está aparecendo mais vívido? Por causa da reflexão dessa minha luz. Tá? Se eu clicar em botão direito, Light Operations, eu posso adicionar uma luz através dessa extensão aqui, ó. Clicar aqui em Add-ons, Light Wrangler, ok? Light Wrangler. Esse Light Wrangler é um addon pago, tá? Eu já paguei por ele, comprei recentemente. Então, eu posso usar esse Light Wrangler também como uma forma de melhorar essa minha luz. Adicionei uma luz aqui, através do meu Light Wrangler. E vamos ver o que ela me oferece aqui. Vou jogar ela aqui bem para baixo. Ó. Eu vou trocar essa Area Light aqui. Eu vou usar essa minha Area Light que eu tenho agora. Vou entrar aqui nas configurações da minha luz. Ativar o HDRI. Diminuir o tamanho dela. Rotacionar em X. 90 graus. Jogar para cima. Trazer um pouquinho para trás. Rotacioná-la lateralmente. Legal. Ó, só de ter adicionado um HDRI, olha a diferença que já faz na garrafa em si. Então, aqui eu posso adicionar também. Então, muito bem. Estava aqui com o meu vidro e eu comecei a reparar que podia ter algumas coisas extras que eu poderia mostrar para vocês para fazer com que esse vídeo ficasse o mais realista possível em relação àquele resultado que eu consegui lá no Cinema 4D. Comecei a fazer alguns testes aqui com alguns nodes e eu queria mostrar para vocês o que a gente alcançou aqui, tá? Primeira coisa, o líquido. Assim, ó, o que acontece? Quando a gente está iluminando um objeto translúcido, a pior coisa que você pode fazer é isso aqui, ó. É iluminar o objeto diretamente, ó. Tá? Porque você iluminando o objeto diretamente, você não vai conseguir reproduzir os resultados realistas de uma visualização como essa. Tá? Então, basicamente, um objeto translúcido, ele é um produto do teu ambiente. Portanto, o que você deve ter em mente, o que você deve ter noção é que para você iluminar e ter um aspecto realista de um vidro, você precisa iluminar bem o teu ambiente. Certo? Então, toda modificação que eu fizer no meu ambiente, ou seja, adicionar essa luz aqui atrás, ao invés de adicioná-la mais para frente, colocar ela nessa posição ou nessa, a gente vai conseguindo ganhar profundidade e volume no nosso objeto. Então, quando eu falo de volume, eu estou falando dessa transição entre áreas claras e áreas escuras, certo? Então, basicamente, o que a gente precisa ter a noção aqui... Deixa eu tentar tirar esse negócio daqui. Beleza. O que a gente precisa ter noção aqui é que se ele é um resultado do teu ambiente, a gente vai precisar iluminar esse ambiente de forma que ele pareça realista. Então, por hora, eu vou manter essa luz aqui atrás. Vou manter essa outra luz ligada aqui também, só para dar esse brilho extra aqui na lateral. Vou diminuir aqui um pouco a intensidade para 2. E eu vou voltar aqui no meu objeto vidro. Olha, no vidro, o que eu fiz? Antes eu estava só com o Glass BSDF, né? Na verdade, deixa eu apagar por hora aqui essa luz lateral. Antes eu estava só com o meu Glass BSDF. E eu comecei a tentar entender como é que eu poderia fazer com que a gente tivesse menos dessa sombra aqui no nosso resultado. Se eu tirar o líquido, meu vidro ele fica bastante transparente, né? Se eu aumento aqui para 1.8,
Ele começa a ganhar um pouco mais de corpo, ele começa a ficar um pouco mais espesso. Mas eu tô sentindo que tá me faltando recursos aqui com o meu líquido. Então deixa eu voltar, com o meu vidro, quer dizer. Deixa eu voltar o líquido para cá. E talvez deixa eu tirar esse IOR 1.1. 1.5. 1.5 parece que funciona mesmo. E existe um parâmetro dentro do Blender que você consegue excluir como a câmera vai interpretar os raios de luz, os raios da fonte luminosa do software 3D. E a forma de você conseguir interpretar ou fazer com que a câmera interprete de certa maneira é utilizando esse node aqui chamado Light Path. Eu não vou explicar ele agora. Eu até mesmo acho que preciso estudar um pouco mais esse node para que eu consiga explicar para vocês de uma forma didática. Mas o que basicamente eu fiz foi adicionar esse Light Path node. Então eu apertei Shift A, cliquei, escrevi Light e vim aqui já na terceira opção, Light Path. Adicionei ele e cliquei no output do Is Shadow Ray. Adicionei ele a um Mix Shader e na sequência adicionei o Glass BSDF no Mix Shader no input A. Adicionei um Transparent BSDF no input B. E esse Mix Shader eu fui para Surface. Aparentemente não demonstra muita diferença, certo? Aparentemente ele não demonstra muita diferença. Então eu acabei ficando aqui testando se talvez eu adicionasse o Camera Ray, por exemplo, no FAC do Mix Shader. Será que muda alguma coisa? Será que se eu colocar... Deixa eu mudar a cor para vermelho, por exemplo. E mudar o Shadow Ray para FAC, será que ele muda alguma coisa? Então, note que a depender aqui do output que eu coloque do Shadow Ray, ou melhor, do Light Path, esses parâmetros eles acabam sofrendo algumas alterações. Deixa eu voltar a cor aqui para saturação branca. E ó, se eu tiro o Shadow Ray do meu FAC, note que as sombras agora elas estão mais suavizadas. Então, isso acontece porque aqui, nesse Factorial, o que eu estou controlando? Se eu jogar totalmente para a esquerda, ele vai me apresentar esse resultado. Tá? Esse resultado com essas sombrinhas aparecendo aqui no meu vidro. E quando eu olho para a vida real, essas sombrinhas elas são verdadeiras, né? Essas sombrinhas realmente acontecem. Ó. Certo? E o que está me dizendo aqui nesse FAC é que se eu jogo ele totalmente para a esquerda, o que ele está considerando é o output A. Se eu jogo ele totalmente para a esquerda, o que ele está considerando é o meu output B. Então note que agora o meu vidro sumiu. Por quê? Porque o meu vidro sumir está diretamente relacionado com esse output chamado transparent. Ou seja, ele está totalmente transparente. Se eu tiro a cor desse node aqui, eu coloco preto, ele vai me mostrar um objeto completamente preto. Então, aqui, o que eu estou tentando fazer é que essas sombras sejam excluídas, mesmo considerando o vidro. Então, se eu colocar aqui um valor de 1, vamos ver se ele muda alguma coisa. Ou se eu mudar aqui o meu FAC, o meu valor, quer dizer, para 1, também não mudou nada. Se eu mudar isso aqui para Add, aí ele já some completamente o meu vidro. Se eu diminuir esse valor para 0, ele ainda mantém aqui para mim. Então, ó, o que eu quero fazer é que o vidro continue aparecendo, mas essa sombra seja diminuída. Se eu colocar o valor de 1,
ele vai sumir completamente o meu vidro, né? Mas e se eu colocar o valor de 0,5? Olha lá o que acontece. Agora eu consigo ver o meu vidro junto com o meu líquido e ainda mantendo essa suavização na sombra. Então aqui eu posso fazer com que o valor... Deixa eu até colocar isso aqui talvez em multiply, talvez fique melhor, ó. Deixa eu ver se funciona no multiply. Não, ele não vai funcionar no multiply. Ele vai ter que funcionar no add. Porque eu estou adicionando e não multiplicando. Se eu colocar 0,07, também não. Então tem que ser no add mesmo. Ó. 0,01, 0. Vamos ver, no 0 ele mostra tudo. Mostra totalmente essa sombrinha preta. 0,01, 0,05. Ó, 0,05 ele começa a mostrar um pouquinho. Começa a ficar um pouco mais realista, tá vendo? Se eu colocar 0,1, mais um pouco. 0,8, ainda mais. Então é um ajuste fino que você vai ter que fazer a depender do teu gosto. Ok? 0,7. Achando que tá medindo mais. 0,3. 0,07. Eu não quero nem muito pouco e nem demais. Tá? Beleza. Vamos ver se o Transparent muda alguma coisa. Se eu adicionar um Fresnel nele. Vamos ver. Aqui eu não vejo muita diferença. Fresnel. Ó. O que o Fresnel está me falando? Ele está me falando que as partes escuras não serão mostradas e as partes claras serão mostradas. Se eu pegar esse resultado, ele está bem acinzentado, tá vendo? Então o que eu posso fazer? Posso pegar um Color Ramp, adicionar ao meu Fresnel. Deixa eu jogar ele para cá de novo. Salvar o meu documento para não perder. Posso adicionar o meu Color Ramp aqui. Fresnel, FAC. E vou ligar esse Color no meu Transparent. Deixa eu tirar esse Invert Color do caminho só para não atrapalhar. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Deixa eu apertar Ctrl Shift e clicar no meu Color Ramp para poder ver esse node isolado. E vou jogar esse preto mais para cá. Ó. Então agora eu estou influenciando não enxergar nada no Transparent nessa região. E aqui também influenciando a lateral. Agora eu vou voltar, Ctrl Shift, clique no Mix Shader. Vamos ver se a gente vê alguma diferença aqui. Eu estou vendo o vidro, né? Ó. Percebe? Olha a diferença. Se eu coloco esse Color Ramp aqui, note o brilho aqui na tela, ó, nessa região. Ó, tá vendo que aqui ele ficou um pouquinho mais apagado? Aqui ele começa a brilhar um pouco mais. E aqui ele começa a brilhar um pouco menos. Se eu aumento isso aqui... Ó. Ó. Um lugar que vai dar para olhar bem vai ser aqui, ó. Nessa região de cima. Se vocês conseguem reparar com clareza. Ó, quando eu ajusto aqui o meu slider, ó, aqui ele mostra mais dos brilhos do meu vidro e aqui ele mostra menos. Tá? Mas não sei, não tô gostando disso aqui não. Na real, acho que eu nem vou mexer nesse layer weight. E talvez nem faça sentido não. Vou pegar o facing, ok, Fresnel. E lembra,
que eu tava fazendo o seguinte, né? Conforme eu avançava aqui, ó. Esse meu slider preto, se eu avançar ele mais pro centro, ele vai pegar mais essa área do centro, ou seja, ele vai esconder para mim o meu vidro, porque esse color ramp, ele tá ligado no meu transparent, e o meu transparent, ele controla a opacidade do meu objeto. Então, quanto mais transparente, menos eu vejo, quanto menos transparente, mais eu vejo. Então, se eu inverter, portanto, as cores, deixa eu ligar aqui, ó. Opa. Ou criar um node de invert color e ligar ele no meu FAC, ele provavelmente vai trocar as cores aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver se funciona isso aqui. Invert color, FAC. Aqui. Aqui não funcionou. Ó, inverteu. Inverteu totalmente. Aí agora eu vou estar enxergando mais essa região e menos a lateral. Então, se eu agora voltar aqui para o Mix Shader, ó, agora ele está me brilhando muito mais no centro do que nas laterais. Se eu troco esse FAC para lá, olha o que acontece. Brilha mais na lateral e menos no centro. Então percebam todo esse movimento que eu fiz para explicar a diferença aqui do meu vidro. Tá? Então você vê que é um passinho um pouco mais demorado no Blender, mas que gera um resultado também realista. Então, na verdade aqui, ó, eu acho que eu vou fazer mais um blend mesmo. Ó. Fazer com que isso aqui fique um pouco mais para trás. Ó. Mas nem tanto. Nem tanto. E assim. Show de bola. Tá bom. Dado isso, o que acontece agora? A gente vai pegar o líquido. Tá, o líquido antes ele estava aqui, ó. O líquido ele foi basicamente o mesmo Glass BSDF ligado no Surface. E note o seguinte, a gente pode, claro, alterar a cor do líquido aqui. Mas essa propriedade de cor, o líquido, ele é no 3D controlado pela propriedade de volume. E se você notar aqui no Material Output, a gente tem uma propriedade chamada volume aqui, ó. Então o que a gente precisa fazer? É adicionar um node chamado Volume Absorption, que vai controlar a cor e a quantidade que essa cor vai ser absorvida por essa propriedade desse líquido no Blender. Então, para isso, a gente pode... eu fiz aqui já anteriormente, ó. O que eu fiz? Eu adicionei um Transparent BSDF. Poderia, talvez, até utilizar o próprio Glass. Vamos ver se ele funciona. Glass BSDF, Volume Absorption. Liga ele no Volume do Material Output. E você tem o resultado da cor do seu líquido. Vamos ver se eu ligar no Transparent se muda alguma coisa. Ó. Não noto tamanha diferença. Mas uma coisa que me incomoda é essa grande bola preta aqui, tá? Se eu tiro o líquido, vocês vão notar que essa bola preta some. Então, isso é uma interação entre líquido e vidro. Talvez a gente consiga fazer com que os shadow rays também sejam apagados aqui nessa propriedade. Então, vamos fazer aqui o mesmo processo. Ó. Light Path mais o Multiply. Vou apagar esse Glass BSDF, vou apagar esse Mix Shader, vou apagar esse aqui também. Ó, note que eu fiz bobagem aqui, eu apaguei o Glass. Deixa o Glass aqui. O Glass está fazendo aqui, ó, o controle do meu líquido. Eu vou pegar esse Light Path mais o Multiply. E vou ligar ele aqui no meu Color. Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que não. Não por quê? Porque eu tenho que ligar um Mix Shader aqui também.
Então tem que voltar esse Mix Shader para cá, o Glass para cá, ligo o Glass no Shader, Mix Shader no Surface, e esse carinha aqui, ele vai aqui no meu FAC. Ele está em 0,75. Multiply ele não entra, né? Não funciona. Eu vou manter ele no Add. Se eu colocar 1, ele vai sumir tudo. Se eu colocar 0, ele vai mostrar tudo. Então, 0.01. Mais, né? 0.05. Mais ainda. Olha lá. Ó, percebe? Então agora eu diminuí a quantidade daquela sombra que estava gerando, mas ainda mantive a propriedade do meu líquido. Ó, aqui totalmente zero. E justamente o que está me incomodando é essa parte aqui, ó. Então, olhem só o que daria pra gente fazer aqui. Deixa eu pensar. Ó, aqui tá zero, né? Se eu começar a tirar isso aqui, ó. Eu posso começar a fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui no meu líquido. Aqui. No meu líquido. Eu posso usar uma propriedade para selecionar só uma área dele. Eu não sei se isso vai funcionar, mas vamos tentar primeiro fazer uma outra coisa. Ó. Primeiro, eu preciso fazer com que o meu líquido... Deixa eu mostrar aqui no cinema. Preciso fazer com que o meu líquido, nessa parte de baixo, seja mais denso do que a parte de cima. Tá? Como é que eu faço isso? Ó, primeiro eu tenho que aumentar a densidade desse volume aqui, né? Então, para começo de conversa, vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco aqui. Não, preciso da cor. A cor aqui tá bem forte. Talvez aqui assim. Se eu aumentar para 30, ele vai ficar mais escuro. Deixa eu ver, vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Ok. Ficou bem avermelhado, acho que não é isso também. Vou colocar aqui 40 e vou diminuir a cor dele aqui, ó. Vou diminuir mais. É bem brilhoso, né? Aí uma coisa que eu vou fazer a mais é adicionar uma luz, atrás do meu objeto só para entender o quanto ele tá ou não consumindo aqui da minha luz. Vou diminuir bem, ó. Mais ainda. Pegar aqui. Jogar ele bem aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mudar a forma do square. Vou colocar disk. Vou diminuir aqui para 1. Jogar mais ou menos aqui assim. Ó. Talvez diminuir ainda mais. Talvez 0.1. Vamos voltar aqui pro líquido. Se eu aumentar isso aqui para 120, ó, ele vai diminuir, tá vendo? Ou seja, ele ficou mais denso. É isso que eu quero. Só que ele também está muito escuro. Então eu vou compensar com a cor aqui, ó. Certo? Ó, antes estava assim, né?
Se eu colocar aqui, sei lá, 300, ele já não vai dar o mesmo resultado, mas deixa eu diminuir um pouquinho a cor, ó. Talvez tenha sido demais, colocar 100 novamente. A cor eu tô achando muito forte, cara. 0.01. Essa luz está muito forte aqui dentro. Isso provavelmente está acontecendo por causa daquela questão que eu comentei anteriormente de excluir, né, os shadow rays. Vamos só ver o que acontece se eu voltar esse Glass BSDF para cá. Olha lá, ó. Ele já fica na forma como eu estava imaginando. Então, tentar fazer... Tentar manter assim por enquanto, apesar de não ser um resultado que eu desejaria. Salvar o arquivo. Ok. Talvez afastar também já resolva, né? Ó. Legal. Que assim eu acho que funciona. Vamos pegar o líquido. Transparent. Ó, aqui também já pode funcionar. Vamos ver se eu pego o layer weight. Coloco o Fresnel aqui. Facing. Jogo bend. 0 e 1. Não funciona. Deixa eu só trocar um pouquinho essa cor aqui também para algo mais... Talvez mais escuro aqui, ó. Legal. E deixa eu tentar entender uma coisa. Essa area light. Acho que agora eu posso aumentar um pouco. Tá, ficou demais. Deixa eu tirar ela da visualização da câmera. Ok. Mais ou menos aqui. Aumentei demais a força. Diminui para 0.3. Para a gente ter esse... Ó. Só para ter esse efeito aqui. Settings, Cast Reflection, Shadow Caustics. Cast Shadows, ok. Volta para o líquido. O que eu quero fazer? Então, demorei tudo isso para explicar o seguinte. O que eu quero fazer aqui é fazer com que essa parte de baixo mantenha essa absorção e a parte de cima mantenha uma absorção mais baixa. Para eu fazer isso, não sei se vai dar certo, não testei isso antes aqui no Blender, mas é interessante que vocês vejam o processo. Eu vou pegar o líquido, vou parar de renderizar rapidinho, vou só apagar aqui a layer do vidro, vou apertar no meu teclado Alt V, que dá para o mesmo caminho que você clicar em Object Mode, Vertex Paint. E eu vou pintar essa parte aqui de cima. Vou fazer um Smooth com Shift pressionado. Deixa eu só ver se ele está pintando atrás também. Estranho, não está pintando atrás. Deixa eu ver. Talvez seja aqui nas configurações do pincel. Stroke. Advanced. Front Faces Only. É curioso. Talvez eu tenha só
pintar aqui também. Vou pegar aqui no back. Tirar esse fundo daqui rapidinho. E só pintar aqui também. Effect Alpha. Estranho ele não tá pintando aqui na frente. Mas enfim. Vou também pintar aqui. Ok. E aí, feito isso, essa informação de preto e branco ficou guardada aqui no meu objeto tag, na aba Color Attributes, que se chama, né? Então, se eu colocar isso aqui como densidade, como é que eu vou fazer para usar essa informação? Eu vou ter que adicionar um node chamado user, deixa eu ver, data. Não. Não me lembro. Deixa eu ver aqui. Converter vector texture input. Na aba input e attribute. Esse node aqui de attribute. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é jogar esse node aqui para com o name densidade. Então, basicamente, copiei e colei ele aqui. E agora, note o seguinte, eu vou voltar para minha aba objeto, né? Object Mode. Vou clicar em renderizar. Eu vou tirar rapidinho só esse light path aqui. Ele está me dando um resultado indesejável. Vou deixar ele aqui, ó. Como glass normal, tá? Vou ligar o vidro também, só para ele não ficar zoado. E vou ligar o meu fundo aqui também. Beleza. Voltou ao que parece mais realista, né? Vou voltar essa luzinha aqui para o centro. Beleza. Se eu pegar o meu líquido e ligar esse atributo somente ao meu color, ao meu FAC aqui, ó. Perdão, fiz errado aqui, ó. É o Mix Shader. Esse Mix Shader. Eu tenho que colocar o atributo nesse Mix Shader, ó. Se eu ligar o meu color aqui, ó. Ele vai ler errado para mim a minha informação. Então não quero isso. Vamos voltar. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. Vou pausar o vídeo. Quando eu tiver a solução eu retorno.